nossa palestra hoje vai ser a respeito das estratégias de e-commerce na importação e exportação. É muito importante que vocês tenham em mente que nós vamos falar, tudo que nós falarmos é tanto para importar como para exportar, né? Estamos falando do e-commerce aí como estratégias na importação, na compra, né? na compra de produtos importados e na exportação. Também de produtos que, obviamente, vocês interessados queiram fazer. Vocês têm aí o meu mini currículo. Eu estou na área de comércio exterior há mais de 25 anos, é a minha formação. Talvez eu não saberia fazer outra coisa diferente, a não ser estar nessa área. E também eu sou professor universitário para as áreas de RH, obviamente comércio exterior, administração, logística. Tá? Bom, o nosso objetivo aqui, os nossos objetivos, né? Objetivos aqui com essa palestra trazer o máximo de informação possível dentro desse tempo que a gente tem. E desculpa se tem algum barulho fora aqui, né? Mas enfim, eu estou aqui falando de São Paulo, e São Paulo é um barulho só, né? Onde a gente vai tem sempre um barulho. Então desculpa se tem algum cachorro latindo, ou carro batendo lá fora, caminhão passando, enfim, gente, desculpa. Então vamos lá, voltando aqui aos nossos objetivos, entender de onde vem o e-commerce, né? Da onde que ele surgiu, esse histórico todo, quais foram as consequências, né, que levaram que o e-commerce estivesse onde está hoje. A gente vai ter a ideia das oportunidades, né? E aí vocês olhando o que a gente vai aqui falando, vocês vão começar a buscar algumas oportunidades que estão aí pipocando na cabeça de vocês, né? Vamos falar sobre o conceito de comércio eletrônico, as principais características, e lá no final a gente vai falar sobre as estratégias, as ferramentas que a gente usa para aquelas em que eu recomendo para vocês estabelecerem um e-commerce. Passamos para o próximo slide. Então, vamos fazer aqui um pequeno questionamento. Você consegue imaginar, ter ideia do salto, do grande salto de evolução que teve, né, para que a gente chegasse onde nós estamos hoje? Existem teorias que dizem que o mundo cresceu nos últimos 50 anos, o mundo evoluiu mais do que nos últimos 300, 400, 500 anos. Então, a gente tem aí esses impactos, né, em que a gente sente hoje, que a gente vê isso passando hoje. Bom, o que eu quero dizer? Quais seriam, então, esses impactos, né, que a gente sente? A gente encara isso como positivo ou negativo? Porque quando a gente fala de e-commerce, nós estamos falando de algo que é virtual. E tudo que é virtual, claro que a gente tem que levar isso como uma coisa boa para a gente. Tem que tirar bons resultados disso, né? Obviamente a gente sabe que hoje a área, a internet, né, com Facebook, enfim, com todas as mídias sociais em que existem, muita gente usa isso para denegrir imagem, ou para usar contra, alguma coisa assim, né? E aí, então, eu queria que vocês pensassem, né, todo esse salto em que teve, esses impactos todos, eles são
se você encara isso como positivo ou negativo. É claro que tem muito mais positivo do que o negativo, em que, infelizmente, nós usamos muitas vezes tudo isso para coisas não muito politicamente corretas. Bom, de uma maneira geral, a gente classifica a Era da Informação como um período que veio lá depois da Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início lá no meados do século XVIII, 1758, 59, 55, mais ou menos nesse período aí. Que lá onde a Revolução Industrial realmente veio trazer as máquinas, né? Veio tirar o produto artesanal e passar a ser um produto que fosse usado máquinas, onde um produto de massa, um produto que gerasse volume. E daí também a gente começa a entender um pouco sobre o marketing, não a palavra em si, mas a ideia, né, de ferramentas usadas para o marketing, porque a partir daí os produtores que faziam, por exemplo, que produziam um sapato conforme o pé de determinado cliente, com o advento das máquinas, ele passou a ter que produzir isso com padrões, com números, né? O mesmo ocorreu com um terno, com uma camisa, uma calça, né? Então porque ele precisava gerar produção, e para isso ele precisava vender e poder pagar as máquinas. E aí, como que ele faria isso tudo? Então ele tinha que criar algumas ferramentas, algumas formas de vender. Então foram criadas as marcas, foram criados os tamanhos, foram criados os padrões de medida para as roupas. E aí, enfim, isso daí veio até o final da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, né, até 1945, no final da Segunda Guerra. E aí, daí em diante, que começaram a vir, que a gente vai começar a ver essa ideia do marketing em si, a ideia da palavra marketing surge a partir daí, das ferramentas marketing, e também a ideia de se produzir em computadores, ou seja, ter um equipamento inteligente que substituísse o homem. E aí, mais um pouco à frente, a gente vai ver a internet, né? A internet que veio trazer a digitalização das informações. Então, o recurso de maior valor nessa era, né, é a própria informação. Hoje, a informação a gente tem muito fácil, consegue ser muito facilmente hoje, mas, ao mesmo tempo, tem muita informação errada, tem muita informação pela metade, tem muita informação, eu digo grátis, né? Essa aqui é o Desk Information, ela ainda precisa tomar bastante cuidado em relação a isso, porque informação é caro, né? É muito caro. E ela, então, representa uma necessidade tão básica quanto a alimentação e abrigo. Existe até uma pirâmide de Maslow, vocês já devem ter visto, existe uma piramidezinha de Maslow. Maslow foi quem criou, quem disse de que o homem passa por várias necessidades, né? Começa com as necessidades fisiológicas, que está na base da pirâmide, passa para as necessidades, enfim, necessidades do dia a dia, até chegar ao topo onde está o status, né? A necessidade de status. Então, conforme o homem vai subindo, ele vai precisando cada vez de mais coisas, ele tem mais necessidades e mais desejos. E aí tem uma foto, um desenho onde aparece que, você olhando essa pirâmide, embaixo a base dessa pirâmide, abaixo da base dessa pirâmide, está escrito Wi-Fi. E tem outra que está embaixo escrito sinal de internet. Então,
as necessidades básicas hoje, a gente tem que colocar o Wi-Fi e o sinal de internet dentro das nossas necessidades básicas, né, no nosso dia a dia. E aí é isso aí mesmo, né, representa em si uma necessidade tão básica quanto a alimentação e abrigo. Né. Para o mundo dos negócios, a era da informação, ela trouxe uma competitividade muito grande, né, e as consequências estão aí. Hoje nós temos oportunidades que inovaram o nosso dia a dia, que transformaram a nossa vida e que não tem volta, né, do que está acontecendo hoje, do que nós temos hoje, daqui à frente, a gente vai ver uma continuação disso, uma melhora disso tudo, e a gente tem aí ideias aí como a gente tem, por exemplo, o que a gente pode falar sobre Netflix, né? Poxa, você está na sua casa a qualquer momento, você pode ter acesso pelo computador, pelo smartphone, por um tablet, em qualquer lugar, né? O Waze, o que é um Waze? Poxa vida, principalmente na cidade aqui onde eu estou, São Paulo, o Waze é uma ferramenta importantíssima, né? Importantíssima. Tá certo que ele joga você para alguns lugares aí, aqueles que não conhecem muito bem a cidade, às vezes se perdem um pouco, mas enfim, e todos os outros sites de compra, né, ou de aquisição de um serviço, como o Easy Taxi, a própria Uber, né, naquelas cidades onde é permitido, a Amazon, né, até mesmo os locais nossos aqui, das lojas de departamento, né, que hoje você consegue fazer compras por site muito, muito fácil, né, e recebe na sua casa. Ela trouxe também uma seara de empreendimentos e colocou o empreendedorismo como foco para muitos jovens, né. Muitos jovens sonham com isso, em ter a sua página, o seu e-commerce. Quer dizer, vocês que estão aí vendo, vocês estão ansiosos, né, de poder ter isso, né? E aqui a gente vai trazer algumas informações que vai dar um up aí a vocês, que vai poder dar algum caminho, né? Muito bem. Se o combustível da sociedade é a informação, de novo, hein, se o combustível da sociedade da informação é a capacidade exponencial que seus membros podem transmitir e receber os dados, a consequência disso é o empoderamento desses indivíduos, assumindo uma postura de programadores de sua realidade em função de um comportamento cada vez menos estimulante de programados. Se a informação ela realmente é o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer, a consequência disso é que as pessoas se tornem donos do seu próprio nariz, né? Porque a informação existe. Isso é um fato. Né? Se nós olharmos então aí a era da informação dentro do empreendedorismo digital, nós temos aí o que Alvin Toffler coloca no seu livro. Ele fala que o mundo passou por 3 ondas, né? A primeira onda lá até 1750, né, que é exatamente mais ou menos ali a época quando começa a Revolução Industrial, né, quando teve início a Revolução Industrial. A primeira onda era agrária. A segunda onda, de 1750 até 1960, que é a segunda onda industrial. E a terceira onda da informação, que é aquela que nós estamos tendo isso até hoje. Na primeira onda lá, nós tínhamos que quem produzia era a própria pessoa, o próprio produtor. Como ela era agrária, ela era basicamente a terra, ela era basicamente em função dos indivíduos, dos plantadores, né? Já em uma época mais industrial, a gente vai ter o trabalhador em si, quer dizer, muitos daqueles que talvez algum dia estivessem dentro da área agrícola passaram aí para a área
industrial, para dentro das empresas, para as máquinas, né, que é exatamente ali quando a gente tem a revolução industrial. E a terceira onda, que é aquela que nós estamos passando hoje, o indivíduo trabalhador e produtor. Ele não somente tem essa possibilidade de ser um empregado, como ele pode produzir algo também, né? Não somente produzir, mas também ser dono do seu próprio nariz, que aqui no nosso caso é ter uma plataforma de vendas por um e-commerce. E aí, costumamos dizer que vivemos na era do empreendedorismo, né? Quantas pessoas que vocês não conhecem, que a gente não conhece em geral, que estão se deslocando, que deixaram seus empregos, ou perderam seus empregos, ou que estão começando a sua vida profissional, e que não estão indo para essa área de e-commerce, que estão, de uma certa forma, tentando buscar essa área, né? As ferramentas de produção da era da informação disponibilizadas aos indivíduos colocaram novamente numa categoria de produtores. Então, essas pessoas que a gente conhece, não vamos chamar de aventureiros, vamos chamar de pessoas que se deslocam para um objetivo um pouco mais futuro, né, buscando ser dono de si mesmo, eles são produtores, né? Somado a isso, há uma crise da era industrial que causa o desemprego. Está aí, né, exatamente o que eu havia dito, que as pessoas se deslocam, saem, tem esse movimento de dentro de ser um empregado e passa a ser um empresário. Conectar as pessoas em rede transforma completamente a forma de nos relacionarmos e abre precedentes para novas formatações de negócio, que antes eram sequer imagináveis. Numa sociedade onde os indivíduos podem ser produtores e consumidores, a colaboração surge como insumo básico para a inovação. Bom, se nós temos essa possibilidade, se nós temos as redes que nos permitem nos conectar, nós então temos essa possibilidade de aí realmente criar novos negócios. Realmente criar novos negócios. Vamos então entrar aqui e falar sobre o e-commerce. O e-commerce, todos sabem, é uma loja virtual. É um ponto de vendas que opera exclusivamente a partir do acesso pela internet e tem os seus produtos ou serviços ofertados a partir de um site que vai permitir transações financeiras online e realizar todo o processo de venda de maneira que ela se torne totalmente automatizada. Para quem nunca ouviu falar sobre e-commerce, é como se você tivesse uma loja, ou seja, é uma loja virtual, ela não tem espaço, ela não tem prateleiras, ela não tem algo que você consiga enxergar quando você faz a compra. Fisicamente, você, como proprietário de um e-commerce, você tem até esse estoque, mas esse estoque não necessariamente precisa estar lá com você, ele pode estar em algum outro lugar, né? Pode estar lá em algum armazém, ou você realiza as vendas e parte o produto físico daquele armazém para o seu cliente. O mesmo quando você faz a importação, né, a compra por e-commerce. Onde que a gente poderia enxergar a importação aí, né, o produto importado como e-commerce? Como que eu poderia me beneficiar de um e-commerce, né, dentro da área internacional, de um e-commerce da importação? Bom, muitas vezes você precisa de determinadas matérias-primas, né? Você às vezes precisa de algum produto, de algum acessório,
de alguma coisa que vá compor o seu produto, não necessariamente de exportação, mas que vai compor o seu produto de venda local. Hoje, muitas empresas elas estão partilhando as suas compras, o seu supply, né, a sua área de suprimentos, eles estão partilhando parte ou seja, separando parte do seu portfólio de produtos de suprimento, eles estão trazendo como e-commerce, fazendo compras através compras digitais. Porque isso reduz pessoas, reduz tempo, reduz custo, e obviamente hoje são sites que realmente se postulam como garantidores dessa entrega desse produto, porque as empresas não podem ficar sem esse produto, né? Então precisa ter essa garantia. A gente sabe que as primeiras empresas online, elas começaram a nascer aí na década de 1990, e a primeira que a gente tem como referencial é o Google, né? As empresas que nasceram dentro da era da informação. Apesar de nós estarmos, vamos dizer assim, engatinhando e ao mesmo tempo numa curva de aprendizagem sobre o que existe de oportunidades online, a gente já tem uma experiência para poder falar sobre esse tipo de modelo de negócio que é o e-commerce. E a partir, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, nós tivemos a bolha da internet, né, chamada a bolha da internet, onde nós tivemos que aprender a duras penas. Foi muito difícil porque as coisas estavam vindo, as informações estavam surgindo e quem estava ali tinha que se adaptar a isso. Aqueles que não conseguiram realmente acabaram ficando para trás. Então a gente conhece pessoas aí que não conseguem ligar um computador, pessoas que não conseguem usar um smartphone, porque acabaram parando ali. E não é somente a questão da idade que a pessoa tem, mas sim a pessoa, por exemplo, fazia todos os controles dela manualmente, e de repente agora nós temos essa possibilidade, né, de fazer tudo isso por um smartphone, por internet, dentro de um computador. A consequência disso, então, foi racionalizar qualquer projeto de empresa online, apesar das ilimitadas potencialidades que o advento da internet nos deu. Portanto, a abertura de um e-commerce é aconselhável como um planejamento, tal qual já existem dentro das empresas mais tradicionais. O fluxo do chamado processo empreendedor deve ser incentivado para que a ideia desse negócio online, ele ganhe corpo de maneira crítica, evitando percalços durante a implementação e manutenção do e-commerce. Então, a ideia que eu passo aqui a vocês é esse processo empreendedor. Aí muitos de vocês vão dizer, mas isso daí eu sei, isso é o óbvio. Só que a gente não segue. Só que não é esse o caminho que a gente vai. A gente sempre confia muito apenas na nossa intuição, confia na ideia que os outros nos passam, confia somente no nosso produto, e eu acho que você tem que confiar em tudo isso, sim, mas tem que estar atento ao mercado, aos movimentos que o mercado tem, às oportunidades que o mercado dá. Infelizmente hoje a gente tem que estar logado, conectado com tudo, a gente tem que estar olhando o que está acontecendo para que a gente saiba qual atitude, qual o próximo passo e que posicionamento a gente vai tomar daqui em diante. E esse posicionamento que a gente toma hoje, amanhã já é outro. Então, olhando esse processo aqui, que a gente tem no slide, hoje você tem a ideia,
você vê que é uma oportunidade de ganhar dinheiro ou de lucrar, você parte para um plano de negócios, como é que vai ser esse meu negócio, né? Como que eu vou vender isso? Aonde eu vou vender isso? Qual o meu público-alvo? Fazer um plano de negócios é isso, é saber, esse meu produto eu vou vender para quem? Quem é o público certo disso? Né? Porque senão você começa a perder energia, você está usando energia para determinados públicos que não é aquele que é o seu público especificamente. A partir daí, quantificar e obter os recursos. Então você tem o plano, você tem a ideia, você sabe que você pode ganhar dinheiro, você tem um plano, e agora? O que eu preciso para que isso dê certo? O que eu preciso de recursos? Não somente recurso financeiro, mas recurso pessoal. Eu preciso de gente, eu preciso me qualificar, eu preciso conhecer mais, por exemplo, que é o que vocês estão fazendo. Eu preciso ter uma qualificação melhor, entender melhor o que eu posso fazer e aí gerenciar o negócio. Então, a partir do momento que você começa a fazer, a dar o primeiro pontapé, gerenciando esse negócio sempre, controlando e vendo como que ele está se comportando. E aqui, nesse processo, ele mostra um fluxo, né? Porque a partir daí, quando você começa a entender o seu público-alvo, quando você começa a entrar no mercado, você começa a se relacionar no mercado, começa a se relacionar com os clientes, ou se relacionar com os fornecedores, se relacionar com outras pessoas que têm e-commerce, outras ideias vão começar a surgir. Por isso que é um fluxo que não deve parar. E aí vão surgir novas ideias, novos produtos, ou você mesmo pode mudar aquela ideia já não é mais aquela ideia que eu tive nesse processo todo me dei ideia de um outro produto, poxa, que legal. E aí então você começa o processo novamente. Então, é um começar sempre, né? E você sempre fazendo esse controle. Não perca esse controle jamais. Porque esse controle é que vai manter a tua empresa viva, esse controle que vai manter você motivado de poder seguir isso em frente. Porque quando está tudo bem, está dando lucro, estamos em voo de cruzeiro, não temos tormenta à frente, não temos nada, a gente acaba relaxando um pouco. Né? Então fique sempre atento nas oportunidades que estão por aí. Em um voo, por mais que o piloto ligue, o piloto automático no voo, ou ele ou o copiloto estão atentos ao que está acontecendo em volta. Então faça isso você também nesse voo. Algumas características das lojas virtuais que eu gostaria de falar com vocês aqui, de poder trazer a vocês. Então, elas precisam de um início, como a gente falou antes. E tem algumas características muito próprias do e-commerce. Vocês vão ver aqui que realmente essas características não estão, algumas estão em outros tipos de negócios, né? Como, por exemplo, no negócio loja, né? Quando a gente fala no negócio presencial. Mas existem alguns que são muito clássicos e muito orientados para o e-commerce. Me permita só tomar uma água aqui que está secando. Olha aqui, ó. Aqui nós temos 9 características básicas que eu trouxe a vocês. Primeiramente, o funcionamento. O funcionamento de um e-commerce é diferente de uma loja física, sabemos. Logística. A logística é diferente. Eu digo a vocês, eu posso afirmar a vocês que muitos e-commerce se perdem ou acabam sendo fechados ou realmente não caminham por problemas de logística. Se você promete a entrega, prometa a entrega naquele prazo,
para aquela pessoa, naquele endereço, tenha um controle muito grande nessa logística. Por que a logística? Porque quem está comprando, quem está fazendo a compra, existe uma insegurança muito grande nela se ela vai receber isso. Imagina que quem está comprando pelo e-commerce, ou quem está comprando na importação, ou quando você faz uma exportação, quem está comprando do lado de lá, se coloque no lugar dele. Ele está fazendo uma compra e muitas delas ele está pagando à vista. Está pagando antes de receber. São pessoas que estão em outros países, que falam outras línguas. Então, é um ponto muito frágil. Então, ter a logística, prometer e cumprir o que você vai fazer, o que aquele produto que está ali, que aparece lá na tela da sua página, é aquele produto realmente. Não é aquele produto, mas não, agora tem uma diferença. Se mudou o produto, mude a foto. Outra característica é a operação reduzida. Obviamente que você enxuga, né, o número de pessoas. Você tem, comparativamente a uma loja, né, você opera, no caso do e-commerce, você pode operar, você está operando 24 horas. Não dá para você desligar o site enquanto você dorme. Ele está operando. Então, se você puder colocar alguém que faça isso 24 horas, seria ótimo, mas não é possível. Mas lembre-se, então, que é uma operação menor e tem um número menor de pessoas envolvidas. O alcance, aonde você vai chegar, até aonde você quer chegar, até quais países você quer chegar. Bom, se você quer chegar em determinados países, você tem que, se você quiser, por exemplo, atingir a Europa, o teu site precisa estar pelo menos em 2 línguas, no inglês e no francês, ou no inglês e no espanhol. Se você quiser atingir a América Latina, pelo menos precisa ter o espanhol. Então, o site que você tem, veja quantas coisas em que existem aí, que às vezes a gente pensa assim, eu faço o site, eu monto o site, coloco ele e começo a fazer as vendas. Só que existem as pessoas que estão do lado de lá. E nós estamos falando aqui de vendas ou compras internacionais. O foco na interatividade. Voltando um pouquinho sobre essas coisas do alcance e sobre a língua, a pessoa que está lendo, ela precisa se sentir segura, porque, lembre-se disso, a pessoa tem que ter a segurança de que o que ela está comprando é aquilo e que você não vai enganar ela, ou que você não vai se enganar. Isso é muito importante. O foco na interatividade, ser interativo, estar em todas as possibilidades possíveis. Estar no smartphone, as pessoas podem ter acesso pelo smartphone, pelo computador, pelo tablet, enfim, em qualquer lugar do mundo. Um portfólio grande, um portfólio extensivo, um portfólio... claro, a gente sempre começa, né? As empresas começam sempre com um portfólio menor, um portfólio mais reduzido. Mas sim, comece com 3 produtos, 4 produtos, com cores diferentes, né? Comece assim, até para que quem está do lado de lá, ela entenda de que você não vende somente aquele tipo de produto, exceto produtos puramente técnicos, puramente produtos da área de engenharia, que aí realmente são portfólios reduzidos. Pagamento automatizado. E, por favor, dê a possibilidade de poder fazer esse pagamento não somente pelo cartão de crédito, que, claro, é uma segurança para quem tem a plataforma do e-commerce, mas dê a possibilidade da pessoa fazer um envio desse valor através de um câmbio,
ao invés de fazer um pagamento por cartão de crédito. É claro, o cartão de crédito hoje é o que mais existe no mundo inteiro, ele é aceito em vários países e ele realmente é uma forma fácil para quem paga e para quem recebe. Mas existem pessoas que não têm essa confiança de utilizar o seu número, o seu código, a validade do seu cartão de crédito ali, né, ali dentro do seu site. As pessoas ainda, eu também às vezes tenho algumas digamos assim, restrições em relação a colocar o número do cartão, né, fazer pagamento por cartão. Então dê também essa possibilidade de a pessoa fazer o pagamento através de um reembolso, né, um envio desse valor através de banco, por exemplo. Né. Acompanhar os resultados sempre, aí está dentro daquele círculo que nós estamos falando, acompanhe os resultados do que está acontecendo, né, ouça as pessoas, busque fazer questionamentos, utilize questionários grátis como o Monkeys, né, que existe disponível, grátis, para você poder saber o que o seu cliente está achando, o que as pessoas estão achando, o Survey Monkeys, né, Survey Monkeys. O que as pessoas estão achando a respeito do seu site, a respeito do seu produto, a respeito do atendimento, da forma de pagamento, né? Alguma coisa as pessoas sempre têm a dizer, sejam boas ou sejam ruins, ou as duas juntas. Foco na distribuição, isso está intimamente ligado na logística. A logística nós podemos encarar como fazer o produto fisicamente chegar até o seu cliente ou o produto do seu fornecedor chegar até você. Mas a distribuição em si como você vai dividir isso tudo, né? Ah, não, eu vou esperar para poder mandar esse produto para aquele cliente, atrasar uns dias a mais, porque eu tenho uma outra carga que eu tenho que mandar para esse mesmo país e eu quero ganhar no frete, aproveitar o frete. Né? Lembre-se que essa segunda venda talvez pode não acontecer e o seu cliente está esperando lá. Então, existem empresas hoje dentro da área de armazenagem que cuidam muito bem disso e que sabem como é que isso funciona, né? E podem te dar uma ajuda bastante interessante. Bom, os desafios em que existem, encontrar valores atrativos para realizar a logística desses produtos, porque o fator logística é muito importante, né? E no caso de logística, não é somente focar em como que esse produto fisicamente ele vai chegar lá, mas o custo para isso. Porque muitas vezes o custo do frete acaba influenciando, muitas vezes não, voltar. O custo do frete quase que sempre influencia muito no preço do seu produto. Vender, a gente quer vender, mas muitas vezes esse produto, para que ele chegue lá, para que esse produto chegue lá, ele vai chegar muito caro. Será que vale a pena para aquele cliente pagar por isso? Será que não seria, para ele, não seria melhor ele comprar de um outro mais próximo dele? Então, lembre-se que os fretes internacionais são extremamente caros, principalmente os fretes aéreos, né? Chega a custar aí quase 6 vezes de um frete marítimo, a média. Então, lembre-se, tenha em mente de que você quer fazer a venda, mas a logística, o preço dessa logística precisa compensar tudo isso. E compensar não somente para você, mas compensar e principalmente para o seu cliente. Eu já vi casos de pessoas que fazem vendas por internet, ou às vezes também pessoas que fazem venda utilizando loja física, que não fez a venda.
Não fez a venda, por mais lucro que ela fosse ter, não fez a venda porque estava preocupado com o seu cliente. Porque esse cliente final, ele ia pagar um preço muito mais caro. Muito mais caro. Então, ele recomendou para que fizesse a compra em algum outro país local ali, porque ele ia ele ia pagar muito alto. E isso você acaba fidelizando esse cliente. Ele pode não fazer essa compra hoje, mas amanhã ele vai lembrar de você. Poxa, aquela vez você aí me disse do frete e tal, mas eu vou fazer o seguinte, quero fazer uma compra do seu produto, eu quero testar a sua qualidade. Eu gostei porque você também foi honesto comigo. E aí você começa a criar essa fidelização, e aí ele vai dizer sobre a tua empresa, o teu produto, para outro, e aí acaba virando algo como marketing viral, né? Processos de pós-venda e a logística reversa. A pós-venda é sempre saber o que o cliente está achando, né? Como é que faz? Que desafio que existe aí. Como é que eu vou saber se o meu cliente está gostando ou não? Que tipo de ferramentas eu vou usar? Como eu já havia dito antes, um questionário, um e-mail, né? Isso é bastante comum. Quando você faz uma compra, por exemplo, de uma passagem pela internet, ou de um hotel pela internet, depois que você volta, ou entre você comprar e a tua viagem, efetivamente, eles mandam algum e-mail, fazendo aquela pergunta, o que você achou do nosso site, o que a gente pode melhorar, você recomenda, blá, 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 blá. Então, essa seria uma das alternativas. A logística reversa é você se preocupar com que o produto que você tem, no descarte, esse produto pode criar algum problema ambiental. Então, tome bastante cuidado com o produto que você tem, porque no Brasil e até em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns países na Europa, é importantíssimo e obrigatório que você recolha todo esse lixo, né? Esse lixo, entre aspas, esse descarte do seu produto lá. Você é o responsável por isso. Então, claro que você vai ter que nominar alguém local para que faça isso, né? Então, busque saber quem são as empresas que trabalham com resíduos, que fazem a coleta de resíduos, né? Para você não se surpreender futuramente com uma multa, com uma demanda internacional, enfim, aqui vai o recado. Os processos adequados no serviço de saque para sanar dúvidas e resolver os problemas. Olha, eu vou dizer uma coisa, essa coisa de saque melhorou muito, mas às vezes, algo que eu queria falar a você é o seguinte, tome bastante cuidado com o que o cliente está perguntando. Responda a tudo que o cliente está perguntando. Se o cliente fez lá naquele e-mail em que ele mandou, ele fez 3 perguntas, responda as 3 perguntas. Ainda que algumas delas você não tenha uma resposta, mas dê uma resposta, diga algo para ele. Porque às vezes é um processo de comunicação tão difícil isso, porque quando você está falando com uma pessoa, é mais fácil você cobrá-la. Olha, mas e aquilo que eu te perguntei? Agora, quando você escreve, você manda um e-mail hoje, né? Aí você fica esperando a resposta, demora um dia. Aí vem a resposta. Aí você vê que o que você perguntou foi respondido parcialmente. Aí você precisa de todas as respostas. Aí você, no outro dia, você manda um e-mail para a pessoa, por favor, obrigado pela sua resposta, mas preciso saber também do item tal e item tal. Mais um dia, a pessoa vai te responder. Ela pode te responder ou não, porque ela pode demorar mais um dia para te mandar a resposta. Enfim, 3 perguntas que talvez sejam básicas que você queria, vão levar 3 dias. 3 dias para ter uma resposta. Então, fica muito atento no que o cliente está precisando, no que o cliente está perguntando, entender o que o cliente está querendo. Porque senão o serviço de saque não funciona para nada. O serviço de saque não vai tirar dúvida e não vai resolver
os problemas. E outra, promessa que vai entregar, promessa que vai trocar, promessa que vai receber, cumpra essa promessa. Porque, de novo, quem está do outro lado fazendo a compra, a pessoa tem medo, porque está pagando e não sabe se vai resolver. Vocês devem concordar comigo. Potencialidades que a gente vê em relação a isso. O Brasil ainda não tem muitos produtos dentro do e-commerce, então existem bastante oportunidades para ser usado. Outra coisa, uma possibilidade no e-commerce, na importação, é você representar algum importador no Brasil de alguma matéria-prima, um produto, ou enfim, produto acabado, ou algum produto intermediário, e você ter a sua página para fazer as vendas locais. Então, é um e-commerce de importação, e você tem a sua página. E existem muitos produtos que ainda carecem de representação aqui no Brasil. Então, tente buscar aí, conversar com as pessoas que você conhece, da sua área, e você estabelecer aí qual é o tipo de produto e qual é a característica do seu produto e o que você realmente precisaria fazer. Desculpe. Encontrar parceiros no exterior para representar o seu produto em outros mercados onde não vale a pena montar uma operação para atender. Muito bem, vamos esquecer essa operação para atender. Vamos buscar uma representação para o seu produto. O representante, ele precisa ser a sua cara. O representante precisa ter o portfólio de negócios que seja o portfólio que seja igual ao produto que você tem. Exatamente o produto que você tem. Porque você ter um representante lá fora de um produto, de uma linha de produtos, que não é a sua linha de produtos, ou que não atenderia o tipo de cliente que você tem, você está jogando uma representação fora. Representar alguém aqui, tente sempre buscar uma representação exclusiva, sempre buscar uma exclusividade por um período. Ninguém gosta de dar representação exclusiva de produto. Ninguém gosta. Mas é importante que você, então, estabeleça um prazo. Olha, então me dê a representação exclusiva, né? Mostre a ele que você está correndo esse risco, me dê essa representação exclusiva por um período, por um ano, ou por 2 anos. E coloque metas aí para você vender esse produto importado, que vai ficar muito mais fácil. Ou seja, mostre isso, mostre essa sinceridade, né, essa franqueza. Isso daí também ajuda. Lojas segmentadas para públicos específicos com produtos específicos, enfim. É aquilo que eu falei do representante, e aqui está falando sobre as lojas para produtos, para públicos específicos. Então, ainda existe potencialidade de muitos produtos aí no mercado para atender nichos de mercados. Atender os nichos de mercado. Lojas com alta participação dos consumidores no processo de produção. Isso mesmo. Lojas onde o consumidor ele trabalha na produção desses produtos. Né? Ele ajuda você a produzir esses produtos. Se você é um mero facilitador nessa construção desse produto. Muito bem, vamos falar aqui sobre as estratégias em que existem, que são... A gente não vai realmente conseguir fechar tudo, né? Conseguir cobrir tudo em que existe. Mas eu vou dar algumas dicasinhas a vocês no que diz respeito às estratégias de como que você vai se mostrar para o seu público, quais as ferramentas que você vai usar para o seu público. E aí, então, nós temos as estratégias de promoção, a de fidelização e as estratégias de colaboração. Duas possibilidades, o SEO e o Google AdWords. O SEO, ele, na verdade, são plataformas de otimização otimização de sites. Né? É isso que ele faz.
Se vocês entrarem no Google ou em qualquer plataforma de busca, site de busca, vocês vão ver aí que coloca lá SEO e ele vai te dar uma infinidade de empresas que estão dentro desse padrão. O segundo, então, é o Google AdWords, que podem ter outras também que existem por aí. Mas, especificamente, eu pus o Google AdWords só para dar o exemplo. Aquela coisa de quando você entra no site, você clica, né? Clica em determinado balãozinho ou clica em determinada promoção. Aí você ele vai te vender essa possibilidade de você estar aparecendo numa página do Google, tem uma propaganda sua ali, né? Uma publicidade sua ali. Quando a pessoa clica, você paga pela pessoa estar clicando. E se ela fizer a compra, você paga para o Google parte da venda que você fez, né? Parte do valor da venda que você fez. Existem várias possibilidades, né? Existe aquela que você só coloca lá no site, mas não tem como clicar. Aparece, ou seja, você clica, mas ele não cobra, ele só vai cobrar se realmente a venda tivesse sido feita. E é lógico que aqui nós estamos falando somente do caso do Google, né? Isso vai te dar uma possibilidade, uma extensão grande dentro do seu produto, dentro do seu site, vai te dar essa possibilidade de você poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tudo isso é pago, nada é grátis, obviamente, mas é muito importante que você tenha pelo menos esse começo. Dentro das estratégias de fidelização, nós temos o marketing de conteúdo e o marketing de precisão. O marketing de conteúdo, ele vai pegar a sua marca e vai levar para o público ideal. Então, pegar o conteúdo que você tem do seu produto e vai levar e vai mostrar para qual é o cliente certo que você deve atender. Quando a gente trabalha com coisas virtuais, parece que existe um vidro assim na nossa frente, a gente não consegue enxergar. É mais ou menos essa a sensação que eu tenho. A gente tem certeza que existe muita coisa do lado de lá do vidro, mas a gente não consegue enxergar. Então a gente precisa ter essas ferramentas que vão nos dizer, olha agora no canto desse vidro, no canto direito, aqui no alto, que você não está enxergando, mas tem lá um público-alvo assim. E aí você começa a imaginar aquele público e começa a criar estratégias e ferramentas para isso. Okay? Existem empresas que fazem isso para você, que é o marketing de conteúdo. Tem também, dentro das estratégias de fidelização, o marketing de fidelização, que é aquele aviso, né, do descadastre-se ou cadastre-se, né, tem um site, tem o site, cadastre-se no site, o que seria o contra isso seria o spam, né? Você ser o spam. A gente sabe, a gente recebe diariamente várias informações, vários e-mails que a gente não sabe nem de onde veio, né? A gente, sei lá, talvez algum cadastro em algum site que você fez, em alguma loja, algum lugar você fez, e isso foi passado de uma pessoa para outra, isso acabou passando de um para o outro. E acabou chegando em alguém que pegou seu e-mail, usou e colocou lá no seu mailing, né? Colocou lá no mailing dele. Então, essa estratégia de fidelização, como marketing de permissão, é muito importante.
o cliente tem que dizer se quer que continue mandando aqueles e-mails de promoção ou de algum aviso, quer ou não quer. Isso é muito importante. Existem inclusive até multas, existem países que têm multas, que cobram multas pesadas por essa invasão. As estratégias de colaboração está lá na recomendação e na reputação. Você utilizar outros canais, utilizar outras pessoas, utilizar outros parceiros que vão recomendar você. Isso aqui é mais assim, uma estratégia virulenta, vamos dizer assim, onde você vai usar o marketing viral, você vai no boca a boca, tá? Bem assim, é o boca a boca. E claro que também no que está ligado na colaboração da reputação, né? Cuidado, porque a hora que, se qualquer problema que tiver em relação à sua marca, ao seu produto, para você poder limpar o seu nome, né, de tudo isso, vai levar muito tempo e vai ser muito caro. Então, tenha sempre em mente estar aí com o seu nome, com a sua página, o seu portfólio bem adequado. As estratégias móveis, então, são os sites, né, os sites responsivos, que é essa flexibilidade que você tem. Então, eu quero que esse meu site, que o site da minha empresa seja adequado para vários tipos de equipamentos, para o computador, para o tablet, para o smartphone. Então, é muito importante isso. Quantos sites a gente vai querer abrir no smartphone e fica todo torto, fica pela metade, tem que ficar empurrando, né? Então, esse é uma estratégia bastante interessante. Aí também os aplicativos que você vai usar, né? Quais aplicativos, você ter o seu aplicativo é muito importante, né? É muito genial, né? Muito genial, porque imagina o impacto também que não dá, aquele íconezinho lá da sua empresa aparecendo lá no smartphone da pessoa, ou na tela do computador, aquilo acaba criando, né? Acaba criando aquela imagem parece que fica sempre incomodando a pessoa, está sempre incomodando não, mas lembrando a pessoa. As estratégias em redes sociais, escolha melhor a rede mais adequada, se o seu produto cabe para o Facebook, se o seu produto cabe para usar o Twitter, ótimo, né? Pense bem nisso para não escolher a rede errada, né? Para escolher a mídia aí errada, porque a mídia não, o meio errado, porque isso pode realmente matar o seu produto. Né? Bom, aqui então a gente termina, né, essa nossa palestra, e eu queria deixar aqui, dizer a vocês aqui como um resumo final. O mundo hoje, ele requer muito mais do que aquelas vendas de lojas, né? Aqui a gente chama de vendas presenciais. A internacionalização dos seus produtos, a gente tem sempre que pensar que, se você já faz essa venda local, você, na internacionalização, você vai ter um aumento desses clientes, e são clientes muito importantes, né? O e-commerce entre empresas e consumidores de países diferentes deixou de ser apenas uma suposição e já apresenta números que realmente seduzem aqueles que eram os mais céticos em relação ao e-commerce. Existe um estudo feito pela PayPal e Nielsen, que foi publicado no ano passado, que afirma que consumidores dos Estados Unidos, China, Alemanha, Reino Unido e Austrália já descobriram os nossos sites. Já conhecem os nossos sites, e compraram no ano passado, só no ano passado, 1,5 bilhão de produtos ofertados em todas as lojas de sites brasileiros. Então, esse número tende a crescer. Existe uma possibilidade muito grande de que esse número possa duplicar esse ano, né? Então, fica aqui o meu recado a vocês, em relação ao e-commerce. Espero que eu tenha
tenha dado bastante informação, tenha aberto um pouco aí a mente de vocês. É importante também que vocês entendam que quando a gente fala de internacionalização, a gente tem que tomar certos cuidados que a gente não tomaria aqui, né? Isso é muito importante, você estar no mercado local, você consegue pôr panos quentes, você consegue resolver as coisas muito facilmente. Quando você está com o exterior, tratando com o exterior, é muito mais difícil você apagar essa imagem ou realmente mostrar o quão você é importante, o quanto que você poderia ser, quanto o seu produto pode ser importante para ele. E mostrar essa honestidade, essa franqueza é sempre muito importante. Ok? Vai aqui também um aviso a vocês, o seguinte: você que está aí na área, que tem um e-commerce, que é um empresário, eu recomendo a vocês que realmente busque mais cursos dentro da área e utilize a Abracomex para isso. Existem cursos como o curso de analista de comércio exterior, e tem outro curso que é o do International Business, que pode te dar aí bastante informação em relação a isso, pode te capacitar, e você aí vai poder abrir um pouco mais a mente, né? Aquilo que a gente chama de open mind, pode te dar uma abertura maior, você vai poder discutir mais seletamente com os professores, você vai ter inclusive forma de poder testar os seus conhecimentos, então você vai ter informações mais detalhadas em relação ao comércio exterior. E você vai ter aí uma visão mais gestora, uma visão mais operacional, de como é que funciona o comércio exterior, porque somente o e-commerce em si, você precisa ter ali realmente toda uma bagagem sobre comércio exterior. É muito importante, até para que você não passe vergonha. Então, no que diz respeito à operacionalização, a toda a parte aduaneira, a coordenação dos negócios, as informações relacionadas aos procedimentos administrativos, tributários, tudo isso é muito importante. E os cursos que a Abracomex tem, ela te dá essa possibilidade, tá bom? Fica aí esse recado a vocês também. E aí, o pessoal também vai enviar um e-mail a vocês, passando quais são as profissões, né, um guia das profissões em comércio exterior, para que vocês entendam aí um pouco de cada uma dessas funções dentro do comércio exterior e aonde vocês realmente poderiam se encaixar. Eu vou dizer a vocês o seguinte: como eu estou nessa área há muitos anos, eu acho que o trabalho que a Abracomex vem fazendo, ajudando na área de comércio exterior, ela vem capacitando bastante gente, e conheço os profissionais em que estão aí. Eu também estou aí em alguns cursos, e olha, realmente conseguiram selecionar as pessoas, os assuntos em que são tratados, e eles tratam com bastante carinho em relação ao que a gente fala em comércio exterior. E a Abracomex, ela é focada na área de comércio exterior. Então é isso aí, gente. Eu desejo uma boa sorte a todos vocês, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia a vocês todos, e qualquer coisa que vocês precisarem, procure os cursos da Abracomex. Lembre-se que são cursos, basicamente, são cursos online, né, e tem alguns cursos, inclusive, que você pode participar gratuitamente, né, para que você até conheça, ter o acesso gratuito, algumas informações gratuitas, para que você possa ter aí esse gostinho e poder dizer: não, realmente eu quero conhecer
um pouco mais, eu preciso saber um pouco mais sobre comércio exterior. Tá bom? Um grande abraço a vocês, obrigado, gente, pela participação. Tchau, tchau.